Olá, muita saúde e paz para você e muita perseverança nesse tempo da alegria, o tempo da Páscoa. Hoje o Evangelho é João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe então respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra se cumpra em nossas vidas, em nosso favor, e gere em nós a vida eterna. Estamos diante de uma palavra que está intimamente ligada a cada um de nós. O primeiro relato deste texto é mostrar a fidelidade e a perseverança de Jesus em cumprir a sua missão, em ultrapassar as barreiras, em ir para o outro lado do mar de Tiberíades e ali notar a multidão que o seguia. Ao mesmo tempo, Jesus cumpre a vontade do Pai, preocupando-se com a necessidade dos homens. Quando Jesus diz para Filipe, né, sobre como dar a comida para aquela multidão. E, no entanto, Felipe logo tem a resposta que normalmente é a minha e a sua resposta. Colocar nossa solução no dinheiro. E mais ainda, às vezes no dinheiro que nós não temos. Pensamos que é o dinheiro que vai resolver a nossa situação. E o que Jesus faz? Jesus escuta a pobreza, escuta a necessidade, escuta o pouco que os discípulos tinham. E diz, o que tendes aí para dar de alimento para essa multidão? E é apresentado a ele uma pequena porção de pão e de peixe. Jesus manda que as pessoas sentem-se. Ou seja, convida as pessoas a descansar na confiança de que ele podia dar para aquelas pessoas o alimento. Quando Jesus pergunta, né, como vamos comprar para que eles possam comer, Jesus está ali, na verdade, colocando à prova, primeiro, a confiança dos discípulos nele. Segundo, mostrando para ele, para os discípulos e para toda aquela multidão, o seu cuidado com a pessoa total, com o corpo e a alma da pessoa. Jesus chama-nos a essa atenção. Ele cuida de nós, na nossa totalidade. Quando é apresentado aquele menino com 5 pães de cevadas e 2 peixes, e que Jesus manda que organize as pessoas, aí vem à tona a quantidade de pessoas, mais de 5.000 homens. O que Jesus faz?
Ele toma os pães, dá graças a Deus, ou seja, agradece a Deus por aqueles 5 pães. E então começa a distribuir os pães e os pães começam a se multiplicar. Veja a gratidão de Jesus porque confia no Pai. Ele sabe que o Pai não o abandona. Ele sabe que o Pai está ali com ele. É isso que eu e você precisamos ter. A consciência da presença do Pai e da efetividade do zelo paterno. Quando Jesus, então, depois de distribuir, manda recolher os pedaços para não se perder nada. Aí nós observamos mais um cuidado de Jesus. Dos pedaços sobraram 12 cestos. E não é por acaso que o evangelista faz questão de colocar esse detalhe, que não é só detalhe. Ao pedir que recolha e que sobraram 12 cestos, significa que a missão da igreja, a pessoa dos 12 apóstolos, Jesus continua se dando a nós. Mas não só um pão que alimenta o corpo, mas o alimento para a alma, na Eucaristia. Os 12 apóstolos continuam a missão de fazer presente o poder de Jesus, de multiplicar os pães, de alimentar o homem na totalidade, no corpo e na alma. Que Deus nos conceda essa graça de buscar Jesus não só por um tipo de alimento ou para um tipo de solução para a nossa vida, mas para a solução da totalidade da nossa vida, corporal e espiritual. E assim possamos, mais do que transformar Jesus no rei da solução dos nossos problemas materiais, reconhecê-lo como nosso Senhor e o nosso Deus. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Feliz Páscoa para você!